Em Recife, 26 estudantes são socorridos com crise de ansiedade coletiva. Essa notícia foi uma das notícias mais lidas e comentadas dessa semana pela questão inusitada, talvez a primeira vez que esse tipo de situação acontece em uma escola onde 26 adolescentes ao mesmo tempo entraram numa crise profunda de ansiedade no momento em que ia ter uma aplicação de prova, tiveram que ser socorridos por ambulâncias e isso acabou gerando uma comoção diferente daquilo que normalmente acontece. E de fato, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe um agravamento muito grande dessas questões de saúde emocional, dessas questões de depressão, de ansiedade, de crise de pânico e de uma série de outras implicações emocionais que têm gerado uma alteração, talvez um comportamento muito diferente das pessoas hoje em relação a como era antes. E aí quando a gente de repente vê isso acontecendo coletivamente, de fato causa estranheza e começa a fazer com que a gente pense se isso pode ser alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Mas para além das questões próprias das emoções, das questões da alma, das questões da fragilidade ou da força emocional, a Bíblia nos diz que também existem forças espirituais que agem no nosso mundo, que interferem no nosso mundo. E não era incomum nós vermos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, situações ou circunstâncias em que demônios começavam a agir de determinada forma em um determinado local e isso alterava toda a ordem emocional, o controle, a maneira das pessoas a encararem as diversas situações que elas tinham no dia a dia. Por isso Paulo vai escrever para nós lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo nos mostra que nós também precisamos cuidar desse lado espiritual, dessa nossa percepção do que está acontecendo no mundo espiritual e nos fortalecermos nessas questões específicas, uma vez que nós não estamos lidando apenas com uma onda emocional no mundo, com uma forma de enxergar o mundo, mas existem também outras coisas agindo, ou forças, ou seres agindo para que esse tipo de coisa aconteça. E você percebe que no texto, Paulo ele vai falar que a gente se veste da armadura de Deus, ou seja, a gente se fortalece espiritualmente, depois ele explica como que você faz isso na sua vida, para que você também consiga resistir emocionalmente contra esses ataques. E num mundo como o nosso de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, onde o cristianismo, o evangelho está ficando cada vez mais longe na própria mente das pessoas, na cultura que nós estamos inseridos, não é de se surpreender que cada vez mais a gente veja coisas estranhas assim acontecendo. Toda semana, analisando uma notícia a partir da perspectiva cristã. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, talvez esteja passando por alguma situação, compartilha com essa pessoa. Se de repente você está passando por uma situação assim e quer conversar, entre em contato com a gente conversa com você, a gente pode te acompanhar e continue assistindo com a gente.